Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite aí. Vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos aqui do introdução a JavaScript, HTML e CSS, que vai dar base para nós completarmos o nosso projeto mais robusto, nosso projeto final da disciplina. Bom, continuando aqui o vídeo anterior, esse é o terceiro vídeo dessa pequena série, né? Nós fizemos a parte do layout na última aula, né? Se nós executarmos aqui o nosso HTML, vocês percebam que o nosso sisteminha aqui ele tá estático, né? Digamos assim. Os botões estão dando esses alertas que são executados a partir do JavaScript, né? Se nós abrirmos aqui o nosso JavaScript, ele tem os atributos da classe produto, os métodos, né? E aqui mesmo nós instanciamos um objeto produto e nós estamos utilizando eles aqui, né? Essa primeira parte aqui é o card do formulário, e aqui deixa eu colocar aqui para o ladinho para ficar melhor. Então nós temos aqui os três arquivos, digamos assim, trabalhando em conjunto, né? Essa primeira parte aqui é o formulário aqui, né? Nós temos aqui os dois inputs e os dois botões. Nós vamos começar a fazer umas modificações aqui para colocar a funcionalidade de fato, que é quando eu adicionar um produto, ele vai ser listado aqui na tabela, né? Então, basicamente, nós vamos, vou pegar aqui essa parte do trecho do código da TR, né, que é a linha Table Row, e quando a gente clicar ali em salvar ou adicionar, ele vai adicionar uma segunda linha aqui, colocando esse código dinamicamente, digamos assim, e atualizando para que apareça, né, mudando o ID, o nome do produto que a gente cadastrar aqui, e as ações também vão estar habilitadas. Bom, então é basicamente isso que nós vamos fazer. Então, essa parte de código do TR, né, entre cada TR, ela vai vir dinamicamente. Então eu vou apagar daqui, a nossa tabela vai estar vazia, tá? Então nós vamos aqui para o arquivo JavaScript, está dentro aqui do JS. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma pequena refatorada aqui. O que é refatorar o código? É reescrever ele de uma maneira que ele fique mais eficiente, mais rápido, que faça alguma coisa mais produtiva ao código. Eu vou apagar esses dois atributos, vou deixar somente o ID, e o meu ID ele vai começar com 1, tá? Façam isso aí no de vocês vão já entender. Eu vou renomear essa função adicionar para salvar. Esse botão aqui ele vai salvar. Tá? Ele vai adicionar, vai ser uma outra função aqui que vai adicionar a um vetor. Então eu só vou dar essas pequenas refatoradas aqui. O remover também, normalmente ele é cancelar, tá? Vocês podem, então aqui salvou um produto e cancelou. Vou botar aqui, cancelou. Porque nas ações aqui de cada produto é que eu vou remover ele da tabela, tá? Aqui é o objeto de... Só que ele não mudou aqui, né? Que aqui eu mudei no JavaScript, eu mudei as funções, e aqui no... Eu vou fechar o CSS por enquanto, vou ficar trabalhando somente com esses dois arquivos, o JavaScript e o HTML, tá? Aí eu vou aqui agora no HTML e vou modificar aqui o que era adicionar, eu estou usando salvar, e o que é remover eu modifiquei para cancelar, né? Eu vou mudar o nome deles aqui do botão, salvar com letra maiúscula e cancelar com letra maiúscula. Ele já alterou quando eu apertei Ctrl S salva, né? E aqui, tá chamando lá aquele trecho de código, salvou um produto, cancelou, então tá funcionando. Só fizemos essa pequena alteração de nomenclatura, né? E aqui eu vou mudar essa parte aqui dos inputs. Produto vai ser produto mesmo. Eu posso colocar, deixa eu ver aqui, nome do produto, e aqui em vez de valor fica mais claro se for preço, tá? Preço. Então eu vou colocar aqui no ID Preco, sem o
o C cedilha aí, e aqui eu coloco o preço, que aqui pode, no placeholder, pode colocar preço do produto, ok? E aqui então vai ser preço, aqui na tabela. Então eu alterei aqui, ó, produto e preço, beleza? Show de bola. Então vamos aqui para o JavaScript. O que nós vamos fazer aqui no JavaScript? Nós vamos fazer uma sequência de métodos, né, e uma organização do código que vai fazer o seguinte. Nós vamos criar um objeto dinamicamente, né, preenchendo esse... Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que fica melhor aqui para vocês verem, né, o código. Preenchendo um vetor de produtos. Nós vamos basicamente criar um vetor, né? E aqui vocês já sabem o que é vetor, né? Mas como que trabalha com vetor em JavaScript, nós vamos ver agora. E o produto, ele vai ser um objeto JavaScript, tá? Não confundam com a parte de orientação ao objeto. Apesar de ter semelhança, mas um objeto JavaScript é um tipo de dado aqui do contexto do JavaScript, tá? E como que a gente declara um objeto? Nós vamos fazer assim. Bom, tá. A primeira coisa que nós vamos fazer é quando a gente clicar em salvar, vocês vão já entender. Eu vou apagar essa parte aqui, vou limpar aqui, tá? Essas duas funções, e nós vamos reimplementá-las agora, né? Elas estão vazias. Quando eu clicar em salvar, o meu contexto do código vem para cá. E o que eu tenho que fazer? Como eu disse, deixa eu abrir aqui para ficar melhor para nós entendermos. Abrir aqui o meu drive, a parte do desenho. Vou abrir aqui um novo arquivo do Jamboard. Deixar o meu produtinho aqui. Vou fechar, vou retirar isso aqui, deixar para eu trabalhar melhor assim, digamos assim, né? Aqui, show de bola. Agora temos um quadro branco aqui simulando uma aula, né? Então, daí aqui, eu vou pegar aqui esse pincel, vou fazer aqui a azul. Digamos que, o que eu quero que aconteça? Lembra do vetor? O vetor, ele é um colchete, correto? E aqui dentro, eu vou ter os meus produtos, né? Prod 1, Prod 2... é um vetor de elementos, né? 3 pontinhos aqui, eu tenho até o N elementos aqui, correto? Esse produto, aqui no nosso contexto ali, o que ele tem, né? Basicamente ele tem o nome e um preço, né? Que a gente está pegando do nosso formulário. Então, só que como que a gente representa esse tipo de dado aqui no JavaScript de uma maneira mais dinâmica, mais organizada? Com o objeto JavaScript, tá? O objeto JavaScript ele é definido pelo conceito de chave valor, tá? Chave valor, e ele é definido entre chaves. Aqui um vetor de elementos do mesmo tipo, né, você coloca nos colchetes. Aqui o objeto JavaScript você define por chaves. E daí a chave tem... opa, faltou um A aqui. Vai ser, por exemplo, o nome, e daí o valor vai ser uma string, né? E o preço vai ser um number, né? Vai ser um número. Ou aqui são os tipos de dados. E aqui cabe, a gente vê aqui, ó, vou botar aqui objeto JavaScript. Não confundir com JSON. Então, o básico sobre objetos JavaScript aqui. Um objeto é uma coleção de dados e ou funcionalidades relacionadas que geralmente consistem em diversas
variáveis e funções. Então, dentro do objeto, você pode colocar funções também, que são os métodos, né? Que são chamadas de propriedades e métodos, quando estão dentro de objetos. Vamos trabalhar com um exemplo para entender, e daí ele fala, uma pessoa, ele declara um objeto dessa maneira, um objeto vazio pessoa aqui, tá? E ele é do tipo object, né? E daí você começa a preencher as coisas com, por exemplo, um objeto pessoa pode ter aqui no caso ele colocou nome, que é o nome e o sobrenome junto, né? Idade, 32, o número. Sexo masculino é uma string, ou seja, aqui é um tipo de dado que uma chave pode receber, tá? Quais são os valores que uma chave pode receber? São alguns, tá? Aqui no caso pode ser um array, né? Se lembra do array? Um arranjo, um number. Perceba aqui que ele não trata como int de inteiro, ele junta números em uma coisa só. Você pode botar com vírgula ou sem vírgula. No caso, você não usa vírgula para números com ponto flutuante, né, com casas decimais. Você usa ponto mesmo. Por quê? Porque a vírgula é o separador entre os tipos de dados aqui, né, os elementos, entre as chaves. Então, você coloca o ponto, tá? Aí aqui você pode ter também, ó, build, uma function, ter uma função dentro do objeto, tá? É uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas é isso, tá? Aqui dele dá um exemplo, vocês podem entrar aqui e dar uma pesquisada. Então, ok, é isso que a gente vai fazer. Nosso produto vai ser um objeto, tá? E da onde que vai vir os dados desse objeto, né? Os valores que vão compor esse objeto do nosso formulário. Então, nós vamos precisar, ó, perceba o que eu vou fazer. Você lembra, quando eu clicar em salvar, basicamente eu vou abrir um espaço vazio para eu poder adicionar os dados do formulário lá dentro. Eu vou criar um objeto. E a gente viu que dá para criar um objeto assim. Let, eu vou chamar de prod, tá? Prod, eu podia botar produto, mas aqui só para não confundir a cabeça de vocês, nós já temos uma variável produto, tá? Esse prod, ele está no escopo local, ou seja, ele não está global no nosso arquivo. O global é esse, né? Mas para não confundir eu vou fazer assim. E daí eu vou criar um objeto vazio, tá? Ó, aqui com chaves eu criei um objeto vazio. E eu vou adicionar valores às chaves aí, né? As partes desse objeto. Para fazer de uma maneira organizada, nós vamos separar esse código em uma função específica, tá? Que vai ser a função ler dados. Ler dados da onde? Eu preciso consultar o meu formulário e pegar os dados que estão sendo digitados aqui, tá? Esses valores estão lá no meu navegador, na minha árvore DOM, né? Eu preciso recuperar esses valores. E para fazer isso, então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma função aqui fora de salvar, tá? Vai ser ler dados. Beleza? Função, ó, tá? E o ler dados, é melhor eu criar o prod aqui dentro do ler dados, então, tá? Ó, puxei para cá, tá? O ler dados, e aqui o ler dados vai ser chamado dentro de salvar. Eita, professor. Só que para eu fazer isso, eu preciso passar que o contexto é do this. Então, porque o ler dados está dentro do produto, né? Então fica assim, ó. O professor deu uma confundida aí. Mas, ó, só para vocês entenderem como que está organizado o nosso código. Eu somente criei uma outra função que vai ser chamada dentro de salvar. O salvar é o que starta a sequência de ações, né? E para organizar eu separei, criei um objeto aqui em ler dados e vamos só para ver, só dar um alerta aqui, um alert para ver que está funcionando. Ele está entrando dentro de ler dados, tá? Então vou botar aqui ler dados.
só para dar uma mensagem na tela, né? Salvei, ó. Quando eu clicar em salvar, olha o que ele apareceu, ler dados. Então está encadeado corretamente o nosso código aqui, tá? Beleza, tá funcionando. Como que eu agora adiciono propriedades, né, chaves com seus respectivos valores ao meu objeto? Aqui no nosso... Eita, será que eu fechei? Não, tá aqui, ó. Aqui no nosso... Existem maneiras de você adicionar, ou você cria dessa maneira, ou você, na hora, você pode atribuir com pontos variáveis, né, as chaves e igualar aqui, ó. Eu quero, ó, setando membros do objeto. Até agora nós apenas procuramos receber ou apanhar membros do objeto. Você pode setar ou atualizar o valor de membros de objetos simplesmente declarando o membro que queremos setar usando a notação de ponto ou colchete. Pode ser colchete também, né? Tá bem coloquial, né? Tipo assim. Tipo assim é uma palavra que eu tirei do meu vocabulário. Mas ok. Pessoa, ponto, idade igual 45. Então, ó, é dessa maneira que nós vamos fazer. Basicamente a gente vai fazer assim, ó. Vai chamar o prod, que é o objeto prod, que é o objeto local aí, né? Ponto. O que eu vou setar para ele? Vai ser o nome produto, tá? E aí aqui eu poderia colocar setar logo, né, uma variável fixa, que seria aqui João, sei lá. E beleza? Só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar esse valor do formulário, né? E como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Se lembra que nós fizemos dentro do console, nós fomos aqui, console, e quando eu digito document, ele tem um objeto aqui, né, dentro do meu navegador, que dá acesso à minha página, aos valores de formulário e tudo mais. Deixa eu puxar um pouco para cá para ficar um pouco melhor. Então, se eu pegar aqui, ó, com o botão direito, clicar aqui dentro e botar aqui inspecionar, olha o que ele trouxe para mim. Input. Como que eu recupero o valor desse campo input aqui, tá? Basicamente eu procuro, tem algumas formas de você fazer isso. Como eu estou trabalhando com o ID nesses dois campos aqui, ó, no input tem o ID produto e o ID preço, eu vou recuperar por eles, tá? E aqui tem um método já implementado que nos facilita fazer isso de uma maneira mais prática, né? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar aquele objeto global que é o document, e aí o document, ele basicamente, então, ele me deu a minha página. Eu tenho um ponto, um nó raiz, né, da minha árvore DOM. E aqui eu vou buscar get element by ID, né? Get element by ID. E aqui eu vou passar o ID do elemento que eu quero encontrar. No caso, qual vai ser o ID? É o ID, aqui ó, eu vou recuperar logo por aqui, o ID produto, né, do nosso input ali. Então, para não ter erro, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E o que eu quero desse elemento? Porque aqui ele está me recuperando o elemento, a tag, o elemento da árvore. Eu quero o valor que está dentro desse elemento. Então eu puxo aqui um value, né? Value. Um value. Você queria completar, não completou. Opa, por quê? Deixa eu ver aqui. Elemento, produto, value. Aí, pronto, agora foi. E eu faço a mesma coisa para o preço, né? Então eu vou criar dois elementos já setando, né? Aqui vai ser preço e aqui eu vou get element by, eu mudei, né? Ó, id preço, e eu pego o value também, salvei aqui, né? Show de bola. Nós podemos o que? Nós podemos verificar se as coisas estão funcionando. Mas antes disso, o que eu preciso preencher aqui, né? Eu preciso do ID também, né? Então eu posso já colocar aqui um
prod.id e eu pego um ID. O ID é interessante que ele vai ser meio que global, né? Eu já setei um ID aqui, né? E é ele que eu vou pegar. Eu vou pegar o valor desse thisID, que ele já vai vir para mim, tá? E depois nós vamos trabalhar ele para ele sempre ir incrementando e tal. Mas basicamente criei o meu console aqui, ler dados. Então eu executei e eu vou retornar esse prod aqui, return prod, tá? Return prod. Então fiz a minha função de ler dado seguindo o padrão aí, né? Seguindo o padrão. E aí, então nesse momento eu executei essa função, retornou para cá. Eu consigo mostrar, vou dar um console.log, que é como se fosse o printf daqui, né? No retorno do prod aqui. Então eu vou declarar uma variável prod para receber o retorno dessa função ler dados, tá? Ok, acredito que vocês entenderam aqui. Vou dar um console para ver o que ele mostra. É um console log, salvei. Aí para o console log ele acessa o console, né? Aqui é o console e mostra o que está aqui. Vou atualizar só para... E aí eu vou clicar em salvar só para ver o que ele vai mostrar. Olha o que ele mostrou. Ele imprimiu um objeto, o ID1 e os campos vazios aqui. Vou clicar em salvar novamente. O mesmo ID ele meio que, né, tá criando, ele tá dando certo. A nossa lógica tá dando certo. Só que imagina por isso que nos formulários tem aqueles campos obrigatórios, né? No nosso caso, os dois campos são obrigatórios. Normalmente você coloca assim, tipo um asterisco aqui, né? Você coloca um asterisco aqui para dar, tipo, ó, esse campo aqui, o preço e o nome do produto é obrigatório, né? Pode botar até vermelhinho e tal. Bom, então o cara não pode adicionar ao banco, adicionar à minha tabela campos vazios. E como que a gente faz para, digamos, validar esses campos, né? Ele só salvar de fato, que é adicionar ao meu vetor, né? Depois dos campos estarem validados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui embaixo de ler dados, eu vou criar um campo valida campos, uma função valida campos. E quais são os campos que eu vou validar? Os campos do objeto que eu estou criando aqui, né? Do objeto no JavaScript que eu estou criando. Então ele vai receber o prod, tá? Ele vai receber o prod. Só que eu tenho que passar o prod para essa função aqui, né? Então eu vou ler e logo vou validar, né? No final aqui eu vou adicionar adicionar ao vetor, que eu nem criei o vetor ainda, mas antes disso eu tenho que fazer essa checagem, né? Então eu vou pegar aqui, ó, valida, e daí para acessar uma função nesse escopo do produto, eu preciso do this valida campos. Vocês vão se acostumar a entender, e aí eu passo o prod, porque é esse produto que vai ser validado, né? E ele vai me retornar aqui alguma coisa, mas vamos só checar aqui. Ele está entrando, e aí basicamente a checagem de uma validação, ela é feita verificando mesmo com if no caso com ifs mesmo, tá? É uma maneira bem simples de fazer. Vou fazer meio rápido aqui. Vou declarar uma variável mensagem que ele vai armazenar cada checagem, que ele vai verificar o valor está preenchido ou não, é maior ou igual a tal. Ele tem que ter um arroba no e-mail, né? O e-mail está inválido, o CPF está inválido. É assim que a gente faz, né? E normalmente ele vê uma mensagem que é mostrada na tela, né? Essa mensagem ela vai inicialmente estar vazia, porque não tem nenhum erro ainda, né? E agora nas verificações, se tiver um erro, ele vai adicionar
vai adicionar uma frase aqui na mensagem, né? A mensagem ela está vazia. Se tiver erro, vai adicionando qual é o erro e depois mostra a mensagem toda. É basicamente isso, tá? Então como que eu verifico se tem erro? Se o meu prod no campo nome produto for igual, né, a vazio. Ou seja, se ele estiver vazio, como ele está daquele jeito que a gente mostrou, ele não pode estar vazio. Então ele vai dar erro. Então ele entra, né? Ele deu ok. Eu vou botar uma mensagem aqui. Na mensagem eu vou colocar aqui um mais igual, porque é como se fosse um incremento a uma concatenação, né? Mais igual, e daí eu coloco a mensagem de erro aqui. Vou botar aqui um espaçozinho, assim, como se fosse uma listazinha, né? Informe o nome do produto, né? O nome do produto. E aí eu vou botar um /n aqui, que é o break, a quebra de linha, né? E aí eu faço a mesma coisa, a verificação. Eu não preciso colocar else aqui, tá? É só if. Se ele entra e coloca, e ele vai pro próximo, tá? É só com if mesmo, não precisa botar else, vocês sabem disso. Se o preço, né? Preço, que é essa variável aqui, essas duas variáveis que eu estou checando, também estiver vazio, então informe o preço do produto. Show? E aí a gente pode fazer o seguinte, tá? Basicamente essas são essas duas validações, tá? Básicas. Eu vou agora, essa minha função valida campos, ela vai retornar true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Se os campos tiverem, se ele retornar true, é porque está válido, os campos estão preenchidos, tá? Só para vocês entenderem. Se ela retornar false, é porque não preencheu algum dos dois campos aqui. E é o seguinte, se os dois campos tiverem valor, só para a gente entender, quando ele entrar aqui, o que vai ocasionar? Essa mensagem ela não vai entrar no if, nesse primeiro if, nem vai entrar nesse segundo if, correto? Essa mensagem vai estar vazia ainda, porque não tem nenhum erro. Mas se tiver algum erro, essa mensagem vai estar com alguma coisa. Então, se a mensagem if msg, né, a nossa variável de controle, for diferente de vazio, é porque tem alguma coisa, né? Então é porque tem erro. Então, se tiver erro, eu vou até dar um alert para mostrar esse erro ali na tela msg e retorno, como eu falei para vocês, return false, tá? Beleza? Então essa é uma saída da função. Se tiver algum erro, ele vai sair por essa porta. Se não, aí não precisa nem também botar. Ele vai chegar nessa linha 35. Se ele passar por todos esses ifs, ele vai chegar na linha 35 e vai o que? Retornar true. Show de bola, essa é a nossa função validação de campos, tá? Então, como ele vai retornar true, então existe um retorno dessa função aqui, né? Então eu vou recuperar esse retorno. Desculpa. Eu vou criar aí, eu posso fazer o seguinte, eu vou botar só uma mensagem na tela, tá? Por enquanto. Então, se aí aqui, ó, você poderia até falar assim, ó, o retorno dessa função for true, né? Então que não tem nenhum erro, os campos estão válidos para serem adicionados ao banco, para serem mostrados. Eu vou só botar um alerta para dizer que chegou aqui, que produto validado, você, né, salva, né? Produto validado, vou botar até aqui validado, até assim com letra grande, assim. É como se, né, ele passou. Você não necessariamente você precisa colocar os dois iguais. Você pode colocar só assim a checagem, assim, pam, ele também vai funcionar, tá? É assim que é o jeito certo de programar, né? Mais elegante.
Deu para entender o que nós fizemos até agora aqui no código. Vamos ver se esse negócio está funcionando, né? Vou recarregar aqui. Vou abrir aqui um pouquinho para ficar melhor para ver. E aí, bom, se eu clicar em salvar, é para ele mostrar os erros que está faltando preencher os campos. Tá lá, ó. Informe o nome do produto, informe o preço do produto. Ok, ele ainda continuou. Em tese, ele não era para mostrar nada ali. Então, é porque eu coloquei, né, um console. Digamos que não vai ter isso daqui por enquanto. Eu vou comentar, tá? Salvei. Aí, show de bola. Aí, pã. E daí, ó, bom, não mostra nada. Se eu preencher o produto, mostra só o segundo erro, falta o preço. Se eu preencher somente o preço, falta o nome do produto. E se eu preencher os dois, produto validado, e aí ele caiu bem aqui. E dentro desse if, eu vou salvar no banco, eu vou adicionar o vetor de produtos, porque está um produto válido para ser adicionado ao array de produtos que vai ser mostrado na tabela e assim por diante, tá? É assim que é a lógica, é assim que normalmente é implementado, é feito. Beleza? Então vamos aqui. Vamos continuar, a gente já está terminando. Falta a gente fazer o seguinte: quando chegar aqui que o produto está validado, eu vou adicionar ao array. E o meu array, como ele é utilizado por várias funções, ele vai ter um escopo global. Então eu vou criar aqui, ó, no escopo global um cara chamado array produtos. E um vetor, um vetor no JavaScript é entre colchetes, né? Um vetor de mesmos elementos, de elementos iguais, né? E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o produto, né? Eu poderia colocar o código de adicionar aqui, pegar o vetor e adicionar o produto logo, porque eu tenho o produto aqui válido nesse contexto aqui mesmo. Mas como o meu adicionar pode fazer outras coisas e ele vai, eu vou também separar. A gente está modulando bem o nosso código, né? Eu vou criar uma função adicionar prod, só adicionar mesmo. Ela vai receber o prod, e ela sim vai adicionar no array, ok? Ela sim vai adicionar no array. E como que eu faço isso? Eu pego o array, o this array produtos, e existe uma funçãozinha, como ele é um vetor já declarado no construtor, né? Tem uma função, ó, um método push, que é se lembra lá da estrutura de dados, que tem um método de pilha e fila, e um dos métodos é push, né? Empurra, ele adiciona no final da lista, no caso aqui do JavaScript, e retorna atualiza o length, o tamanho desse array. Tá, basicamente isso. Então eu chamo um método já implementado, colocando o produto lá dentro, né? O nosso objeto que a gente já criou e já validou. Tá? E o que eu preciso fazer para ter um controle legal? O próximo produto que eu for adicionar, ele tem que ter o ID atualizado, né? Então eu vou atualizar esse ID. Como? Eu vou pegar o thisID depois de adicionar e dou uma incrementada nele. thisID mais, tá? Que a próxima vez que o produto for adicionado, esse ID ele já vai ter sido vai estar atualizado, vai ter o 2, vai ter o ID atualizado nesse contexto. Vamos ver se está dando certo. Então aqui em alert, né, ele vai estar o produto adicionado. Então eu vou chamar o adicionar aqui dentro, né? No caso eu adiciono com this.adicionar, porque eu estou pegando do meu objeto, né? E aí sim eu adiciono o produto, tá? Bem separadinho, e aqui já vai dar certo, né? Eu basicamente agora eu estou atualizando o meu vetor de array. Depois de fazer isso, eu consigo fazer o que? Adicionar ao vetor. Já foi adicionado, eu consigo mostrar o meu vetor, né? Então eu vou dar um console log não no prod, mas no array produtos, para ver se está entrando coisa lá dentro.
salvei, refatorei aqui o código, né, identei corretamente. Vamos ver se está funcionando, se está tudo funcionando. Informe o produto, ele não adicionou nada, ele até deu um erro aí, né? Array products not defined. Porque eu tentei mostrar e ele, é que eu estou botando no array, seria this, aqui seria this, né? Já vemos um errinho aqui em console this produtos. Vamos adicionar alguma coisa aqui dentro. 1, 2, 3, salvar. Mostrou uma coisinha diferente. O que ele mostrou? Um vetor com o meu produto lá dentro, né? Esse númerozinho aqui é o índice, né, do vetor. Começa com 0. O ID do meu produto é 1 e a AA 1, 2, 3. Eu vou botar aqui outro produto aqui, TTT, e aqui 674. Salvei, entrou um segundo elemento. Então está adicionando dinamicamente ao meu array os dois elementos aqui, com o ID atualizado. Então a nossa lógica está dando certo, né? Agora o que nós vamos ter que fazer para ser dinâmico aqui, para ele já mostrar, né? Ele vai preencher essa tabela com os valores desse array, e nós vamos fazer isso na próxima aula para não ficar tão grande. Eu quero fazer o seguinte aqui. Se eu botar em salvar, ele deu um erro e ele mostrou os dois produtos ainda, porque eu meio que estou dando um printf aqui, né? Eu estou dando um console log que ele mostra o produto atual. Se eu atualizar, ele zera, ele recarrega o código. Cliquei em salvar e daí ele está vazio. Length do meu array está vazio, então ele não adiciona nada. Ele só vai adicionar caso, aqui também ele não vai adicionar nada, porque não passou das validações. Show de bola. Então, próxima aula a gente vai fazer a parte de visualizar a tabela aqui, os dados. Ok? Até a próxima.